Fala, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio da Logicast. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael da página Mundo da Logística. Vocês podem ver aí que eu até coloquei o nome, porque o pessoal confunde muito. Estou aqui para realizar mais um episódio aí, bem legal, bem bacana, que vou chamar meu parceiro aqui, o Diegão. Ô, Diegão, entra aí, cara. Até vou contar a história que a gente estava falando aqui nos bastidores. Eu falei assim, hoje vai ser legal, né? Hoje o programa com os convidados. Eu falei assim, cara, todo dia tem convidado. É, verdade, né? Com certeza. Minha pergunta, né, Diego? É verdade. Olha, hoje é um podcast que da hora, né? Que nem paulista fala, da hora. Mas hoje é um podcast totalmente diferenciado, porque todo programa eu falo isso, né? É um podcast diferenciado, porque para mim, cada podcast, Rafael, é um podcast um melhor do que o outro. E a cada semana, a cada programa que a gente vem apresentando aqui, a gente também vem aprendendo com os nossos convidados. Então, hoje é um podcast diferenciado porque vai ser em dose dupla, né? Vai ser em dose dupla. É assim, é diferente, mas a gente espera que não seja daqui para frente. Porque quando eu falei de convidados, são pessoas que seguem a página, né, Diego? Que seguem o Logicast lá e mostraram que queria participar, e é isso que a gente vai começar a trazer agora. Então já fica o convite, se você quiser participar de um episódio aqui, mostrar o seu dia a dia, trazer um pouco do seu conhecimento, entre em contato aí que vai ser bem legal. Isso aí. E, Rafael, antes de a gente apresentar aqui nossos convidados, eu queria agradecer aos nossos seguidores lá da página Logicast, aos seguidores também do Mundo da Logística, aos seguidores também da Gestão Gente Logística e aos seguidores da Juliana.logística no Instagram. Agradecer também ao pessoal que tem nos acompanhado aí nas redes sociais, também acompanhado os nossos podcasts lá no Canadá, em Portugal, nos Estados Unidos e em todos os países aí do continente asiático, africano, americano e todos os continente mundo, né, cara? No mundo todo. Então, sem mais delongas, Rafael, apresenta aí os nossos convidados. Eu vou fazer a apresentação, você já falou dela aí, as damas primeiro, sempre, né? A minha querida amiga Juliana. Juliana, ela segue a página, a gente troca até uma ideia já, né, Juliana? Às vezes a gente conversa. E se você tá procurando emprego, manda currículo pra Juliana, cara. Deve ser uma delícia trabalhar com ela. Toda vez ela posta foto de café, de bolo lá. Ô, Juliana, seja bem-vinda e para com isso que judia, viu? De manhãzinha você mandar uma foto de bolo, café lá, a gente fica meio, sei lá, né, meu? Vontade de comer também. É para o pessoal do transporte, que é todo mundo bem normal, bem tranquilo, então a gente já começa o dia assim, entendeu? Imagino. Obrigado, viu, Ju, de participar aí, de demonstrar interesse. Vai ser bem legal. Seja bem-vinda. Obrigada. E o outro parceiro nosso, ele já participou aqui, né, cara? E ele é o nosso querido Leonardo Dias, já falou acho que de cadeia de suprimentos, de estoque. Então, hoje a gente vai falar de transporte, a gente vai falar de logística, né? E eu garanto, eu conhecendo os dois, que vai ser bem, bem legal, vai mostrar um pouco do dia a dia. Porque a gente traz o convidado, então o pessoal acha que é só o cara que vive teoria. Não, aqui a gente vai trazer a galera que está no dia a dia. E eu queria agradecer também o Leonardo. Obrigado, viu, Leonardo, de aceitar e de participar de novo com a gente, cara. Rafael e Diego, é um prazer estar aqui novamente com vocês, né? Falar de logística, que é o que eu gosto de fazer, o que eu amo. E vamos, né, falar com o coração aí, que eu sempre digo, quando a gente fala de logística, a gente fala com o coração, né? Isso aí, só toma cuidado, depende do dia que você falar com o coração, você tá pego, cara. Verdade. Como é que os outros não pedem pra mim? Fala com o coração, que eu já falo aí, não vai dar bom, cara. Mas é bom, cara, assim, eu acho que o que vale é isso, né, porque esse até é o intuito da gente trazer, de, realmente, brincando com o Leonardo aqui, mas a gente falar com o coração que a gente dá a experiência nossa do que a gente traz de resultado, né? Então, acho que hoje vai ser bem legal. A gente vai falar de transporte. Hoje, hein, Diego? Você que tá na área aí, estou vendo que você tá com um pouco de olheira aí de um tempo para cá, acho que é por isso, cara.
É verdade, é verdade. Olha, quem trabalha com transporte, a gente usa uma maquiagem especial, tá? É uma maquiagem própria para isso. A cara do urso panda. Então, Rafael, eu acho interessante aqui esse podcast, porque a gente vai falar um pouco de logística, mesclando aí um pouco sobre armazenagem, sobre transporte, né? Mas só que antes, como a Juliana aqui é uma convidada especial, né? E ela está aqui fazendo uma dose dupla com o nosso amigo da casa, o Leonardo Dias. Eu queria que ela se apresentasse um pouquinho para que as pessoas que estão acompanhando o nosso podcast pudessem saber, né, com o que a Juliana trabalha, quanto tempo que ela trabalha, como que ela entrou na área da logística, né, e deixar que os nossos também seguidores apreciem aí o currículo da Juliana. Então, Juliana, apresente para a gente aí como que você entrou na logística, como que você entrou, você trabalha em qual área da logística? Fala um pouquinho para a gente. Oi, bom dia, pessoal. Eu entrei na logística tem 15 anos, né? Meu primeiro trabalho foi em comércio, eu trabalhei no Extra, na parte de atendimento ao cliente. Na época eu não entendi muito, né? Eu fiquei 5 anos ali só recebendo reclamações, tentando mudar algumas situações. E aí, quando eu saí lá do Grupo Extra, eu falei, eu quero trabalhar numa área mais tranquila, cansei de comércio. Falei, sábado e domingo, não paro, enfim, aquela loucura. Falei, eu vou estudar e comecei a pesquisar algumas coisas, achei logística, né? Aí fui trabalhar no comércio também, na época, nas lojas Marisa, na parte de estoque, mas lá era bem tranquilo, era só conferência, era aquela coisa bem tranquila. Eu falei, é isso mesmo, eu vou para logística porque é o que eu quero, eu vou ter paz, vou ter sossego, né? E não foi bem isso, né? Saindo de lá, eu já entrei na expedição, trabalhei 2 anos na área de expedição. Assim, vamos dizer que perto do transporte, para mim, o meu ponto de vista era tranquilo, mas aí ainda faltava alguma coisa. Aí surgiu uma amiga minha que trabalhava numa transportadora, precisava de uma ajuda. Ju, você tem perfil, vem para cá e vamos ver o que vai dar. E aí foi minha primeira experiência, fiquei 2 anos lá na parte de logística, transporte, ali de frente à parte operacional. Sofri bastante, né? Ficava bem longe da minha casa, eu lembro que eu chegava lá às 7 horas da manhã, saía às 10, eu quase não via minha casa, na verdade. E aí, aqui eu moro em Mogi das Cruzes, surgiu essa oportunidade de trabalhar numa transportadora aqui na minha cidade. E aí eu falei, já estou no que eu gostei, então vou para lá. Só que aí lá era mais carga fechada, carga agendada. E aí aqui nessa empresa que eu trabalho até hoje, faz 10 anos, é aquele sistema urgente, aquela carga expressa, aquele tá pegando fogo, me ajuda, preciso fazer 24 horas daqui na Bahia, enfim, aquela loucura. Tá tudo tranquilo, você até se assusta. Daqui a pouco você fala, hoje eu vou embora cedo. E aí o telefone toca, e aí tô aí. Assim, me achei, amo o que eu faço, tenho paixão, porque eu acho que se você não tiver paixão, eu falo em todas as profissões, mas eu digo logística porque é um setor assim, que exige muito da nossa paciência, do nosso, até do nosso físico, né? Então, se você não amar, se você não tiver aquele amor, aquela paixão, aquela coisa, eu tô indo porque eu amo, você não fica, não consegue. E é isso aí. Estou aí todos os dias aprendendo um pouco mais. Falo que o Rafael foi um presente para mim, minha vida profissional, porque quando eu conheci ele, a primeira transmissão dele, eu já me identifiquei com o assunto, que na época ele estava falando de liderança. E eu sou gerente na empresa que eu trabalho, e quando eu fui promovida a gerente, não foi assim, ela está sendo promovida porque ela tem o perfil de gerente, ela é uma boa gestora. Não, era mais velha de casa, surgiu a oportunidade, e aí me convidaram e eu aceitei o desafio. Só que quando eu comecei a trabalhar, principalmente ali no transporte, que a nossa tendência é sempre estar estressado, nervoso, enfim, eu tive muita dificuldade. Não com o trabalho, mas de lidar com as pessoas e com a pressão do momento, de talvez querer que os profissionais, que o pessoal da minha equipe tivesse a mesma agilidade, a mesma rapidez, o mesmo jeito de pensar que eu. E aí eu fui aprendendo com o Rafa que não, fui buscando ajuda, fui estudar, e enfim, me ajudou demais, assim, hoje, graças a Deus, eu vivo uma outra visão profissional.
e cresci, aprendi e falei, Rafa, da mesma forma que foi importante para minha vida, eu acredito que tem bastante profissional que se viu assim nessa situação. Você está aqui há 5 anos, então eu vou te promover a gerente, vai dar tudo certo, você é bom no que você faz tudo certo, mas não é isso, né? Não é só ser bom, né? Tem algumas outras coisas que eu fui aprendendo ali com o tempo e com a ajuda, né, de outros profissionais, de estudo, de curso. E graças a Deus estou aprendendo ainda, mas estou bem melhor, assim. Hoje a gente, com relação à minha equipe, é outra visão, é outra fase que a gente vive, né? Então até eles perceberam e aí também estão participando. Enfim, é isso por enquanto. Viu só, Diego? Viu? Deixa gravado aí que eu ganhei um elogio, cara. Não é só pancada que eu levo, não. Obrigado, Gúlio. Eu vou deixar gravado. Tem seguidor que gosta de mim, cara. E você achando que as pessoas que estavam te seguindo lá não gostavam de você aí? Então, vou gravar sim, vou deixar. Já tem 2 fãs, eu não sei o Leonardo, mas já tem 2 fãs aqui já no mesmo programa com você. A Juliana, não, por isso que eu escolhi vocês. Perfeito. Leonardo, eu sei que as pessoas já conhecem você, porque você também é um rosto famoso lá no Instagram, nas redes sociais, mas seria interessante você também falar um pouquinho de você novamente, porque quem não acompanhou o episódio anterior, né, que você falou um pouquinho mais de cadeia de suprimento, hoje você vai falar um pouco mais de transporte e armazenagem, se apresenta novamente para as pessoas poderem conhecer um pouco mais do seu currículo, o que você faz. Tranquilo. Pessoal, eu sou o Leonardo Dias, né? Eu já tenho aí cerca de 13 anos aí na área de logística. Já trabalhei na área de armazém, né? Trabalhei em 3 multinacionais, né? Como Ambev, JBS. Então, trabalhei também na área de distribuição, fui supervisor de distribuição. Juliana aí, que se apresentou também, já trabalhou em transportadora, também trabalhei em transportadora, né? Na parte de frios, então a gente trabalhava com o controle de alimentos, né? Frigorificados e com termoquim, controle de frio, toda essa questão. E além de empresa familiar, no ramo hospitalar também. Então, tem uma experiência bacana aí na área de logística para poder a gente conversar aqui, né? E poder trocar experiências. Então, é isso. E tamo junto. Pô, legal demais. O Leonardo já é famoso já. A galera já conhece. Famoso é ótimo. Eu já vou entrar no assunto já, pra gente começar esse debate aqui que a galera deve estar louquinha pra saber já. Vou colocar uma pergunta, acho que foi lá no pessoal do Leonardo que trouxe, que eu achei muito legal, a gente estava até discutindo antes de entrar, que é sobre conferência em armazém. Aí a gente até começou, a Juliana falou que ela faz, o Leonardo com certeza já deve ter participado, que tem muita gente que acha que o retrabalho no armazém, que a conferência no armazém é um retrabalho. Eu queria que vocês falassem um pouco, assim, o que vocês acham dessa colocação? Porque é importante o pessoal saber, vocês que trabalham na área, a Juliana como transporte também realiza, ela até comentou, e o Leonardo como estoque, para o pessoal ter um pouco dessa noção de como é importante a conferência. Eu acho extremamente importante, mas eu queria ouvir de vocês um pouco. Quer começar, Juliana? Primeiras damas. Não, posso começar. Estava conversando com os meninos e essa questão da conferência na área do transporte, eu acredito que se ela não acontecer ali na hora do carregamento, o retrabalho é maior se caso a gente enviar alguma carga para o destino errado, ou com algum item faltando, ou com a etiqueta errada, porque eu acho que o retrabalho da logística reversa ela é muito maior. E a consequência também, a gente como trabalha nessa parte expressa, urgente, não temos tempo para ficar, se der errado tem como corrigir. A maioria das vezes, se der errado, eu ferrei a operação do outro lado. Então, eu acho de extrema importância, não acredito que seja um retrabalho, a gente não abre mão, uma pessoa carrega, a outra está conferindo, vai com as notas, quantidade de volume, etiquetagem, até a parte de carregamento, se foi carregado de forma correta,
durante a viagem não ter algum problema, questão de lonamento. Então, assim, essa conferência no transporte, acredito que ela é essencial. Até porque o pessoal como a Juliana falou, transporte urgente. Imagina se no transporte já é urgente. Tá pegando fogo em algum lugar aí. Se mandar errado, aí deu ruim. E no estoque, Leonardo, nem me fale, hein, cara, que minha cabeça chega a sair fumaça só de falar disso. Fala você aí que eu não tenho condições, cara. Bom, conferência é fundamental, né? Para você ter a garantia de que o que está entrando na sua casa realmente é aquilo que você necessita, está nas medidas corretas, nas especificações que você solicitou. E o principal da conferência é ela ser bem feita, né? E a conferência, ela tem uma premissa muito básica, que é com relação à questão da conferência cega, né? E aí, às vezes, eu fico muito discutindo em algumas empresas que eu entro, porque muitas vezes a pessoa vai lá, chegou a mercadoria, aí você pega e entrega a nota fiscal para o conferente. Então, aquilo ali pode induzir ele ao erro. Então, a conferência ela tem que ser física, né? A pessoa precisa dizer o que é que está recebendo. Olha, eu estou recebendo aqui X toneladas de tal produto, ou tantas unidades de tal produto. E essa conferência, essa ficha de conferência, precisa ir para alguém, né, do recebimento, fazer o cheque com a nota fiscal e, consequentemente, fazer o cheque com o pedido que foi feito, né? Ou com a solicitação de compra que foi feita. Então, todo esse processo é para quê? É para garantir a nossa acuracidade dos estoques. Porque se entra errado, né, vai sair errado, ou vai faltar, ou vai dar ruptura de estoque. Então, o processo de conferência não é um retrabalho, é um trabalho que precisa ser bem feito para a garantia da acuracidade do estoque. Garantia de que vai entrar certo, que você vai contar certo, e que você vai atender principalmente. Tudo que a gente faz em logística, a gente precisa entender que a gente pensa no cliente. Por que a gente confere? Por que a gente faz esse processo todo da cadeia de suprimentos? Para dar nível de serviço ao nosso cliente final. E a conferência faz parte do supply chain, faz parte da cadeia de suprimento para garantir o produto certo, na quantidade certa, nas especificações que são exigidas pelo cliente. Eu vou estar sempre focando nisso, porque a gente precisa pensar em quem a gente precisa atender, que é o nosso cliente. Então, conferência, para mim, é fundamental, como a Juliana também, aí eu endosso tudo que a Juliana falou com bastante maestria. Esse negócio da conferência cega aí, Diego, deixa eu só, que eu falo demais, cara, você sabe que eu falo demais, mas é que essa semana aconteceu um negócio desse aí, que o Leonardo falou. A gente estava conferindo lá, então, o cara pegou a nota, lá não é conferência cega, tá? Dá uma briga lá de a gente tentar mudar, porque o comprador quer que confere de acordo com o pedido, aí, enfim, aquele trampo que dá. Aí o cara pegou a nota, então era assim, ó, era material grande, estava marcando 12 peças. O cara com duas soltas, ó, pra você ver como é que às vezes o pessoal acha que não é importante esse negócio de conferência cega, que é besteira e tal. Aí o cara pegou, tinha duas soltas, então tava marcando 12 na nota, ele pegou duas soltas, aí tinha 2 pacotes. Aí o que ele fez? Ele falou assim, então, já vem 5 em cada um. Nem abriu o pacote, entendeu? Aí, a hora que a gente foi abrir, tinha 4 no pacote. Só que aí já tinha passado toda a conferência, dia da entrada. Aí o cara foi justamente isso, Leonardo. Ele foi lá, 12, tem 2 soltos, 2 pacotes, 5. Isso aí o pessoal faz. E é assim, é instintivo do cara. Se ele viu que tem 12, tem 2 soltos que ele conseguiu contar, e 2 pacotes, 5 cada pacote, já era. Aí sobrou pra gente correr atrás para arrumar, né? Porque deu ruim, né? Aí você tem que ir lá, caçar a cara, pedir desculpa, com o rabinho entre as pernas, como diz no interior aqui, e falar que você errou. Não, e detalhe, né? O Rafael, Leonardo e Juliana. Tem 2 pontos aqui que eu achei interessante, porque o Leonardo ele tocou num ponto mais da área de armazenagem e a Juliana tocou num ponto mais da área de transporte, porque nos 2 pontos você tem que fazer a conferência da mercadoria.
Só que no transporte ali você já não pode abrir a mercadoria, né, do fornecedor quando você coleta. Então essa conferência física também, conferência cega, né, ela acaba se tornando até um pouco mais delicada, porque, por exemplo, uma experiência que nós tivemos recentemente, a gente pegou uma mercadoria no fornecedor e a gente olhou, conferiu tudo, olha, tem 3 itens. Quando a nota chegou, dizia na nota que tinha 20 itens. Aí eu falei, e agora? Como que a gente vai resolver essa questão? Porque para o fornecedor, a quantidade era todo o material que ele estava entregando para o cliente final. Só que para a gente, para a transportadora, me corrija até se eu estiver falando alguma besteira, tá, Juliana? Para a transportadora, o volume para mim são as caixas, né? O total finalizado ali. Então, na verdade, eu tinha 3 volumes. Dentro dos 3 volumes que eu tinha 20. Então, ou seja, a gente pediu até para um dos fornecedores fazer uma carta de correção e corrigir. Porque isso, de repente, na outra ponta, acaba dando uma diferença. Porque a pessoa que pega fala assim, olha, mas aqui está dizendo que você está me trazendo 20 quantidades, 20 unidades, e você está me trazendo só 3 caixas. Então, ou seja, essa questão da conferência, realmente, ali na hora que você recebe o material, ajuda muito isso. Porque imagina, se você pega esse material de uma ponta, você já leva para outra sem fazer essa conferência, sem ter esse retrabalho, né? Imagina o estresse que ia dar no final. E parece, como a Juliana falou, ela trabalha entregando materiais para outros estados também, né, Juliana? Sim, então, sim, imagina o Brasil estresse. todo. Você chegar ali naquela hora, você não conferir o material, mandar lá para Amazonas, lá para o Pará, e lá na ponta tá errado. Imagina o estresse disso aí. Essa questão da quantidade, Diogo, na nota fiscal, ela tem um campo específico para quantidade no transporte. Então, ela tem lá embaixo a descrição, a quantidade de produto que está indo na nota fiscal, só que para o transporte tem um campo específico lá na nota. E é isso que acontece muito problema, porque às vezes tem 20 caixas, mas essas 20 caixas estão ocupadas em 3 pallets. Ou elas estão estrechadas, tudo num único volume. Então, é essa conferência que nós, como transportador, a gente tem que fazer. Então, assim, chegou a nota fiscal, o cliente colocou 2 volumes, e aqui tem 10, tem 20 caixas soltas, o que a gente costuma fazer? Paletiza, né? Separa 10, 10, está indo, então, 2 volumes. Então, essa que é a conferência em questão de quantidade que costuma dar bastante aí confusão. Essa semana teve um caso lá, que nós despachamos, eram 3 tambores de óleo. Só que então tinha 2 em um pallet e 1 em um pallet. Então saiu 3 volumes. 2 volumes. 2 volumes. 2 volumes, isso. Aí chegou lá, como foi um redespacho, a hora que a gente carregou, mandou, na hora de fazer o outro transbordo lá, o pessoal tirou do pallet, lógico, para ganhar espaço, coisa de cubagem. Aí eles colocaram os tambores soltos lá dentro do caminhão e mandaram. Isso aí acho que foi a gente está no interior de São Paulo, se eu não me engano, acho que foi para o Paraná, se eu não me engano. E era uma coisa urgente também. Aí chegou lá, o cara falou assim, tá errado aqui. Ele falou, não, ele foi bem educado, foi bem assim, nessa troca de informação, ele falou assim, tem alguma coisa errada aqui. A nota tá marcando 2 volumes, mas chegaram 3 tambores. Então, nesse meio tempo aí que o cara, ele desconfigurou a informação que tinha na nota e não avisou o pessoal que ia receber lá, gerou essa conferência. Esse erro aí que supostamente aconteceu. Então, a gente foi buscar todo o trâmite lá, aí a gente deduziu que pelo transporte o cara deve ter tirado lá para ganhar espaço, aí a gente acertou e falou, não, com certeza aconteceu isso no transporte aí, que o cara tirou, então chegou 3 volumes, mas na verdade saiu 2 daqui. Aí ele falou assim, não, tranquilo, só para a gente alinhar as informações. E por isso que é importante a conferência e essa troca de informação, né? A gente se conversar, porque a gente entende do cara do transporte também, eu vou ser com 2 pallets aqui, aí ele tá lá, o caminhão abarrotado, que não cabe um pacote lá dentro, ele vai e coloca. Só que o abençoado não avisou, né, cara, o pessoal lá. Se ele tivesse chegado e falado, ou coloca uma informação, não teria gerado, nem gerado um transtorno, mas é importante a gente colocar
por isso que é importante a conferência, porque a gente poderia também muito bem ter errado, ter esquecido de mandar um pallet. E aí eu queria até que vocês falassem um pouco mais sobre isso, porque quando tem pessoas envolvidas, a gente está suscetível ao erro, né? Tanto do nosso fornecedor quanto da gente mandar também. Por isso que é importante o nosso cliente fazer a conferência. Eu já tive casos assim de eu contratar algum motorista terceirizado e a gente combinou ali um frete assim, tipo, exclusivo, ele não ia pegar nenhuma outra carga, e por fim, no meio do caminho, ele pega alguma outra carga e acontece isso, fica lotado o caminhão e ele tenta enfiar a nossa carga em qualquer canto, né? Só que muitos clientes, tipo armazém, galpão, RCD, eles não recebem, eles recusam a carga. Se chegar lá de forma irregular com a nota fiscal, não tem conversa, não tem essa, mas liga lá que eu vou te falar, ele pode estar contando os 20 volumes ali, ele recusa. Então, uma vez, se for carga agendada, recusou, pensa, até ter outro agendamento, você tem que pagar a taxa de reagendamento, aí tem que achar um galpão, porque às vezes não está próximo de nós, a gente não tem ali um armazém no estado ou na cidade que está, aí achar algum parceiro que vá a carga para lá e vai para o pallet, é difícil, viu? É um retrabalho assim que eu falo que é complicado, assim, não é tão simples. É uma coisa que, dependendo de quem está recebendo, não recebe, não aceita, dá lá o carimbo de recusa e, assim, atrapalha a operação do cliente e queima a nossa imagem, né? Porque para ele não é o terceirizado que fez isso, é a transportadora. Eu contratei a transportadora. Então, eu contratei um frete exclusivo, eu paguei ali o valor que eles pediram e deu todo esse trabalho. Então, é complicado. Aproveitando aqui esse know-how de vocês, eu queria deixar aqui uma curiosidade, né? Não somente para os seguidores, mas também minha, que trabalha aqui recente na área de transporte. Qual é a maior dificuldade que vocês encontram? O Leonardo numa ponta, né, com um tipo de transporte, você numa outra ponta, com outro tipo de transporte. Qual é a maior dificuldade que vocês encontram na hora de transportar uma mercadoria? É a questão da distância, a questão do local, de endereço errado, de valores divergentes. Qual é a maior dificuldade que vocês têm encontrado aí na operação de vocês? Pode falar, Leonardo. Na verdade, tem várias empresas e vários tipos de distribuição, né? Eu vim de experiências de empresas como a Ambev, então a gente tem, para cervejaria, existem, que a distribuição ela é muito pulverizada, então você tem as dificuldades da própria rota, né? Então você tem áreas de difícil acesso, clientes que têm um acesso mais difícil, que tem escada, cliente terceiro andar, então às vezes você tem que fazer alternativas para poder entregar nesses clientes, são clientes que têm às vezes um grande volume, então as dificuldades são inúmeras a depender do ramo e da forma que você é feito a entrega. É diferente de você pegar uma carreta de puxada, né, de uma fábrica para entregar em um CD, por exemplo. Né? Um transporte que ela vai sair cheia, vai de um ponto a outro, vai pegar uma rodovia, então a dificuldade ela depende da forma da entrega. Então, empresas como Ambev, como JBS, né, que são empresas que fazem entregas pulverizadas, a gente encontrava muita dificuldade nessa questão da rota. Então, a gente colocava o quê para poder sanar essas dificuldades? Os analistas de rota, que são aquelas pessoas, que são os analistas, né, de logística, que estão na rua, junto com o caminhão, para poder buscar a melhor produtividade, inclusive, desses caminhões, né? Encher mais o caminhão, quanto mais cheio sai o caminhão, melhor o caixa caminhão, indicador de produtividade, e eles trazem para a gente essas dificuldades da rota, né? Tanto de entrega mesmo com relação ao cliente, quanto de dificuldade de via, como, inclusive, dificuldade de carregamento, né? Formas de você carregar o veículo que sejam, que venham a facilitar a entrega, de acordo com aquela rota específica. Então, essa questão da distribuição e do transporte, ela depende muito do ramo de atividade. Agora, o importante é entender os problemas e otimizar a rota para que não tenha atraso na entrega e não haja um indicador que ele é mais visado aí na logística, inclusive nas empresas que eu trabalhei, que é o fator de devolução, né? Saiu a nota, saiu o pedido, faturou, tem que entregar. E você, Juliana, qual é o seu ponto de vista? Então, assim, a nossa maior dificuldade, eu falo na parte do transporte, é a informação, né?
Para o sucesso, tem que ter informação, e essa informação ela tem que ser compartilhada. Eu falo que a questão da rota, ele estava falando, questão de montar a rota, atrapalhou muito a gente quando veio o pagamento do pedágio eletrônico obrigatório, né? Por quê? Porque quando você joga o sistema, que você cria o contrato, o próprio sistema, ele cria a rota, que no caso que a gente usa lá é a Pancard, né? E para que esse pedágio seja pague na tag, tudo certinho, o motorista ele tem que obedecer a rota que o próprio sistema faz. Só que muitas vezes o próprio motorista ele muda ou ele corta, encurta o caminho pensando que vai economizar no pedágio, porém o que acontece? A Pancard não paga, se não passar dentro da rota que eles criam, o motorista não recebe. E aí é a grande dificuldade, porque não bate os valores. No caso, a gente trabalha muito com motorista terceirizado, né? Então, essa é uma dificuldade, porque, eu estou passando no pedágio, não está aqui no meu cartão, não está liberado na minha tag. Então, essa é uma dificuldade. Mas, assim, questão de endereço, alguns lugares que a gente vai, tem algumas particularidades. Eu vou entregar na portaria da Suzano, são várias portarias, ou a gente faz muita Bracel, chega lá para fazer alguma entrega, são 8 portarias, aí o motorista chega, não sabe qual portaria que se apresenta, ou chegou lá, eu combinei uma entrega 8 horas da manhã, até o pessoal que está recebendo, pode vir aqui, entra por essa portaria, o cara fica lá o dia inteiro, e o pessoal, não, seu caminhão não chegou, está na portaria 8, enfim, eu acho que a informação é o que mais atrapalha, assim, a gente na parte do transporte, porque são várias particularidades, se a gente não souber administrar isso dentro da equipe, o pessoal que faz documentação, o pessoal que vai cuidar, vai acompanhar a viagem, o pessoal que faz o contato com o cliente, se a gente não tiver uma comunicação boa ali, fica falhas em todos os pontos, né? Então, o pessoal que não falou, que não disse, até a gente conseguiu, depois se puder, eu compartilho com vocês uma forma de melhorar isso para que desde o começo até o fim o negócio seja organizado. Vai acontecer vários problemas aí decorrentes disso, né? Da falta da informação. E isso tanto externamente, né? Assim, entre fornecedor, cliente, como internamente também. Porque esses dias a gente tava brigando com o transportador lá, que o cara falou assim, eu vim coletar para tal empresa. Eu falei, não, cara, não tem coleta. Eu falei, tem, cara. Eu falei, não tem. Aí começou, o cara brigando que tem, eu sei que não tem. Você vai no sistema, não tem. E o cara falando que tem. Porque mandaram ele vir aqui. Aí, de repente, sai o lindo do comercial lá, assim, vai vir um cara coletar o material, eu tô com pedido. O cara saiu de São Paulo, mano. O cara saiu de São Paulo, chegou aqui 2 horas antes do cara que trabalha do meu lado. A informação do cara chegou antes. Era só o cara chegar e falar, vai vir um motorista aí carregar. Aí você fala assim, beleza, pode ser isso aí. Não, o motorista chegou antes da informação do que o cara ia coletar. Pra gente que é transportador, aí chega lá, Rafa, 2 horas parada é muita coisa. Então aí você fala, gente, você tá aproveitando aquele carro para fazer uma coleta ou para fazer outra entrega e com horário, aí você chega e fala, poxa vida, aí o escritório, nós temos que parar tudo e para conseguir falar com a pessoa que contratou o frete, às vezes você não consegue. Então, assim, o que é 2 vira 3, que daqui a pouco a gente perde uma manhã toda parado por causa de informação. Acho que só muda de endereço, né? Essa questão da comunicação é um problema em todas as empresas, né? E seja de qualquer ramo, você tem que é o que eu falo para minha equipe, né? Sempre falei, olha, é trabalho de babá mesmo, tá? Vai lá, explica o beabá, não se preocupe em explicar o óbvio. Fala pro cara que é para ele carregar, por mais que ele saiba, explica tudo de novo. E no final da explicação... registra. Não, e no final da explicação, pergunta o que foi que ele entendeu. Diz aí o que foi que você entendeu, cara. Você vai carregar que carro, que horas, porque assim, eu tô cansado de carregar e descarregar a carreta, meu amigo, por causa de comunicação. Né? Eu já... não era para carregar com esse produto, não. Não vai querer mais. Ninguém passou por isso. O Juliano, então, nem se fala. Não deve nem ter descarregado o carro por causa de informação. Ninguém aqui. Eu só tô falando mesmo por falar, tá, gente? Não, parece criança mesmo. Desse jeito, nossa. Excelente termo. Parece criança. Tem que ser babá de algumas pessoas dentro da empresa.
pegar tem na que mão ser. e falar assim, vem aqui que o papai vai mostrar para você. Esse negócio que chama computador, tem um negócio que chama e-mail hoje em dia. Você pode compartilhar um monte de informação com todo mundo, gente. Vamos conversar, Eu vamos ser falo, amiguinho. Rafa, que os motoristas, eu falo, pessoal, é tudo bebezinho. Você não pode simplesmente ali, ó, vai lá, você tem que cuidar. Eu falei, você tem que dar uma mamar, você tem que paparrotar, você tem que ver a fraldinha. Você tem que cuidar, trem. É seu bebê, não tem como. E assim, Aí, sabe, aí a Juliana complicado. falando assim, tá Registra. vendo? Eu falo, as palavras ficam no ar. Você falou, ele disse que o outro falou. Você falou, você vai lá, registra. Hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Que é a questão do WhatsApp. Então, a gente ali cria os grupos com as pessoas envolvidas nas operações, principalmente as mais urgentes. Então, ali coloca... Você combinou? O que você combinou, cara? Escreve, cria ali um textinho aí, acordo, tá de acordo, manda ok, lê o que eu escrevi, para poder reforçar, porque é difícil. Os bebezinhos é complicado. Para você é mais fácil, Juliana, né? Eu, como gestor, chegar para o motorista, por exemplo, a mulher tem essa coisa, né? De poder falar, vem cá, meu bebezinho, vem cá, meu... Eles aceitam mais, né? Se eu chegar para o motorista, vem cá, meu bebezinho, vem cá, já é mais complicado, mas você tem essa vantagem. No escritório, é lá no escritório. Mas é isso mesmo. Se chamar de bebê, ele vai... Não, mas tem que ser bem claro mesmo na comunicação. E assim, eu gosto muito do e-mail, mas eu sempre digo muito à equipe, olha, é urgente, me ligue. É urgente, tira o pé da cadeira, sai da cadeira e vamos conversar, vamos fazer uma reunião, né? Passou um e-mail, tipo assim, eu passei um e-mail para a Juliana, né? Eu botei lá o @Juliana, meu amigo, ela que se resolva, porque o abacaxi é dela, ela que descasca, que não é assim, gente. Nós somos a organização. Você está passando para a Juliana, mas será que a Juliana viu aquele e-mail? Será que ela está no escritório? Será que ela não está em viagem? Será que ela está... Né? Então, assim, às vezes você manda e-mail para uma pessoa e acha que aquilo ali você resolveu o problema, tirou do seu colo e tome aqui fulano, resolva. Não é assim. Quem recebeu a informação, recebeu mesmo, né? Então, muitas vezes eu mando e-mail, até ligo, ó, te mandei e-mail agora desse alinhamento que é importante, quando você puder, eu passo um WhatsApp, ou, né, garante que a pessoa vai dar atenção. Porque e-mail, às vezes, você recebe 100 e-mails num dia. É uma loucura. Então, assim, e-mail, ele serve para mim, né, cada um tem sua concepção, para registrar algo, para deixar algo registrado, um alinhamento que foi feito. Mas aquilo que é urgente, eu sou muito da ligação, né? Até o WhatsApp mesmo, a demora que você tem ali na escrita, às vezes eu pego o telefone e ligo, porque o assunto, até para explicar para o telefone, ele fica melhor. A comunicação fica melhor. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com os canais de comunicação, né? Para que a gente tenha certeza que o receptor, ele entendeu e recebeu a mensagem. Porque não adianta você, inclusive, falar inglês para quem não entende inglês. Então, é a linguagem simples, é o beabá, é entender que o cara vai fazer o que tem que ser feito. Eu acho que é por aí, entendeu? Não sei se fiz claro, mas... Essa parte de ligar aí, assim, eu falo, esse pessoal liga para mim, não sei para você, tá, Leonardo? Mas para mim, meu telefone não para, eu ligo o tempo todo. Uns assuntos assim que, às vezes, o pessoal sabe resolver, mas quer, sabe, dar aquela ligadinha, aquela perturbadinha. E aí, quando o assunto é sério mesmo, que precisava ter ligado, precisava... Nossa, eu não queria incomodar. Ai, eu fico brava, hein? Falo, gente, mas vocês me ligaram 6 horas da manhã para perguntar uma coisa, tipo, nada a ver. E aí o negócio que é tão importante não liga, é complicado. Uma coisa que eu escuto muito o meu gestor falando, ele fala assim, hoje a maioria da dificuldade, a dificuldade dos profissionais é tudo ficar se concentrando em e-mails, em troca de e-mails, ou então informações de WhatsApp. Eu já mandei o WhatsApp, a pessoa já leu. Mas para quem trabalha com transporte, né, a pessoa está com o telefone celular o dia todo na mão e ela não consegue assimilar, às vezes, as informações. Então, tipo assim, eu estou aqui, mandei uma informação para o Léo. Léo, vou mandar uma carga para você na Bahia, ok? Aí ele vai lá, ok, respondeu tipo meio que no automático. E passa 1 hora, passa 2 horas, passa 3 horas, e você não vê o Leonardo te respondendo, te retornando sobre aquela informação, e você fica ali preso. Não pega realmente um telefone para poder ligar, né? Fala assim, Leonardo, você realmente viu a minha mensagem? Eu vou mandar para você uma carreta aí para a Bahia, ok? Ih, rapaz, realmente passou despercebido. Eu apenas li, mas nem me liguei. Então, assim, vocês acham que hoje, realmente,
o problema dos profissionais tem se limitado a só a troca de e-mail, mensagem, WhatsApp? Eles não têm mais buscado aquela interação entre cliente, empresa, fornecedor? O que eu costumo falar com a equipe, assim, às vezes você manda, eu falo que a mensagem ela é um pouco traiçoeira no sentido assim, você está dizendo uma coisa, nem sempre a pessoa entendeu aquilo que você digitou ali. Então, você se expressou de uma forma, na hora que ela recebeu a mensagem, ela entendeu de uma outra forma. E aí, eu estou tranquilo porque eu já falei, ela está tranquila porque ela entendeu o que ela quis entender, e na hora que o negócio tem que acontecer, não dá certo. Então, eu falo que, assim, a mensagem, o WhatsApp é legal, é uma ferramenta que eu falo que, super 10. Só que, assim, às vezes eu pego o meu celular, vou dizer o meu, tá? Só sem ler, tem umas 300 mensagens, porque é muita mensagem. Eu achava que o nosso vilão era o Nextel, né? Que eu não suportava. Cheguei a ficar até doente por causa daquele toquinho do Nextel, que era o tempo todo. Jesus amado, eu não suportava aquilo. Mó E charme, aí, hoje eu vejo o WhatsApp e eu falo que tá chegando perto ali, porque, nossa, tem hora que eu tenho vontade de sumir com esse celular, porque é mensagem o tempo todo. Então, aquilo que é de relevância, né, que a gente fala que é aquilo que é importante, que você sabe que talvez a pessoa tenha ficado com alguma dúvida, ou ela não deu a devida importância que deveria ter dado. Então, pega, liga, você entendeu? Você tem certeza? É isso mesmo? Você ficou com dúvida? Tem alguma coisa que eu tenho que falar? Então, da mesma forma que veio ajudar, no meu caso já aconteceu várias vezes que atrapalhou. Então, tudo é ali a situação mesmo. E você, Leonardo? Não, é isso. É a questão de você realmente se fazer entender, né? Passar a mensagem de uma forma clara e você... Eu gosto muito da ligação, eu gosto muito do tradicional, eu gosto muito do que funciona, entendeu? Eu gosto muito da clareza das informações. As pessoas muitas vezes chegam assim, ó, Leonardo, disseram, essa terceira pessoa também me mata na comunicação. Disseram que não era para carregar. Disseram quem, meu filho? Quem disseram? Né? Quem é essa pessoa? Não sei, eu ouvi falar. Então, quem foi que falou para você? Foi Pedro. Pedro, vem cá. Quem disseram? Me diga aí quem foi que falou que não era para carregar o caminhão. Eu quero saber quem disseram, porque eu não conheço esse cara. Foi João, eu chamo todo mundo. Aí vou na linha, até descobrir quem foi que disse. Porque às vezes vem informação e aí fica solta, e aí você age conforme aquela informação e você se banana todo, desculpe o termo, porque você tá na informação que você não sabe a fonte, de onde veio. Então tem que chamar a pessoa, porque me disseram que era para tirar esse pallet do caminhão aqui, porque a nota vai ser refaturada sem esse pallet. Quem foi que disse? Quem foi a pessoa? Tá bom, então bora até ela lá. É isso mesmo, vai cancelar a nota, vai emitir outra, porque eu vou carregar o caminhão sem esse pallet. E se carregasse esse pallet, ele teria que ficar lá próximo à cabine do caminhão, ou teria que ser o primeiro a ser carregado. E aí? Então, às vezes é um pallet, mas é um pallet importante. É um peso que, entre eixos, você tem que colocar aquela carga próximo à cabine, porque é naquele eixo que tem mais resistência. Então, assim, tudo isso ele impacta no transporte, na distribuição. E, então, o que a Juliana falou e tocou com maestria é essa questão da comunicação mesmo. Isso tem que ser trabalhado, isso é um problema em todas as empresas. Só muda de endereço, viu, Juliana? Mas os problemas da logística são os mesmos. Comunicação, alinhamento, treinamento. A galerinha lá do follow-up, né? Eu falo que o pessoal liga, a gente já tem esse setor já para evitar esse tipo de transtorno. Aí, tá mandando um caminhão, vai receber fora do horário. Belezinha. O motorista acelera, chegou lá fora do horário. Tá, e aí? Quem que foi que falou que ia receber? Então, aí começa o gaguejar, né? Qual que é o nome? Quem é a pessoa? Não tem ninguém na empresa. Então, aí você fica doido. Você fala, mas, o cara foi voando, foi correndo, né? E aí chega lá, não tem ninguém. Com quem que você combinou? Não, mas a moça falou. Mas, gente, que moça? Quem que é a moça? Quem que é? E aí some todo mundo, Rafa. Transtorno para todo lado. O motorista quer matar, porque muitas vezes o lugar não tem onde comer, não tem onde tomar banho, não tem onde ficar, e aí tem que retornar para algum lugar, para outro posto. Trabalho, é despesa. Eu falo que já tem o setor para evitar. E aí acontece. Diz para mim. Eu entreguei o meu chefe para a diretoria, você acredita? Sem querer, por causa dessas paradas. Cara, você não tá mais lá, né? Não sei, eu vou ver nos próximos dias, porque a reunião foi ontem.
Então, Não, e já aproveitando aqui essa questão que a Juliana falou sobre o motorista, né, ir para certo lugar, não ter uma certa acomodação, não ter um lugar para beber água, né, não ter um lugar para poder fazer as suas necessidades, a dificuldade também de rota, peso de material, né, o que o Leonardo falou aqui, a questão de uma informação, né, já te facilita, onde você vai colocar, distribuir o peso da mercadoria em cima do carro. E aí a gente entra aqui numa outra pergunta que um dos seguidores do Leonardo, Gestão Gente Logística, fez lá. Como que é feito o cálculo do valor do frete para carretas, né? Considerando o atual valor dos combustíveis? É uma boa pergunta, né, Leonardo? Sim, sim. Na verdade, o cálculo do frete, até respondi parcialmente lá, ele é feito com base na volumetria da carga, não é? E com o peso, o que for maior, o peso volumétrico, né? Ou o peso cubado, que a gente chama. Então, é o que você faz. Porque o que é que acontece, por exemplo? Você pode encher um caminhão, né? Uma carreta com isopor, né? Só que você vai ter, por exemplo, 200 quilos. Bom, vamos chutar aqui. Sendo que sua carreta ela cabe 5 toneladas. Então, você vai cobrar o mesmo preço do frete para carregar, para encher ele de isopor, do que você poderia estar carregando uma máquina, né, que ocupa até metade de 5 toneladas. Então, assim, isso você precisa fazer um cálculo. E esse cálculo é o peso cubado ou o peso, né, o chamado peso volumétrico. Você faz a conta, que geralmente é altura, largura e comprimento, né, vezes 300, né, aí tem um outro cálculo que entende por que é esses 300, né, então quem entende que geralmente as carretas, elas têm um peso lá de 27 mil quilos, de todo um cálculo que a parte comercial, na verdade, das transportadoras fazem, né, para poder chegar ao preço, isso é formação de preço, tá? Então, é necessário fazer para poder definir o valor do frete com base nos custos da empresa também. Então, tem que se fazer todo um cálculo, não é tão simples chegar aqui e explicar como é feito todo o cálculo do frete, porque ele tem que compor todos os custos e a margem de lucro que a empresa almeja, né? Então, isso tem que estar dentro do valor do frete, né? E para o cliente, ele vai receber aquele valor volumétrico por carga, e eu não sei lá, Juliana, se vocês trabalham com faixas de peso, tem transportadoras que trabalham com faixa de preço, de 0 a 10 quilos é um valor, de 20 a 40 quilos é um outro valor, peso excedente, então cada transportadora vai ter sua maneira de compor seus preços, e aí a gente fala também, já no outro assunto, que é a questão do combustível, né, que onera muito no valor do frete. Então, quando a gente vem acompanhando isso aí, uma atualidade, né, o aumento do preço do combustível. Eu lembro que quando eu fui trabalhar na JBS São Gonçalo dos Campos, aqui na Bahia, a gasolina era R$ 2,96, né? Então, eu vinha para Salvador, que dá 120 quilômetros, tá? Só para vocês entenderem, de Salvador a Feira de Santana, que é a cidade que eu fui trabalhar na JBS. E eu ia todo final de semana, gastava R$ 50 no meu carro. Então, assim, eu fui aumentando de uma forma tão absurda que quando eu saí de lá, estava 4 e pouco. Então, dobrou-se o valor. Então, naquela época. Então, eu comecei a ir para Salvador, reduzir também minha ida, né, para ver minha família. Comecei, em vez de todos os finais de semana, eu passei aí um ou dois. Aí, com 6 agora, eu tô quase indo nenhum. Né? Só vou mesmo porque tem que dar um abraço na família, porque tá complicado. É um absurdo o preço do combustível. Isso a Juliana deve sofrer, porque eu não era muito no valor dela, né, no valor que ela vai cobrar do cliente, porque não tem jeito. Se ela aumenta o custo dela, ela tem que repassar, e quem paga é o consumidor final, né, é o cliente final que paga essa conta desse aumento absurdo dos É uma cadeia, né, combustíveis. Léo? É uma cadeia, então a gente realmente, né, e inclusive até um outro assunto também que teve, e só trazendo aqui também, só quem pode parar esse Brasil são os caminhoneiros, tá? O Brasil teve a grande oportunidade da greve dos caminhoneiros, só que ao invés das pessoas desabastecerem e ficarem desabastecidas, as pessoas correram para os postos para fazer filas para abastecer. Então o resultado não veio muito por isso, porque foi um efeito contrário. Aí o governo disse, quem vai sofrer são vocês mesmos, vocês vão ficar sem alimento, desde que o governo ele tem essa visão, né? Vocês mesmos vão se enfocar. Então, quando a gente começou a se enfocar entre nós mesmos, nós abrimos o caminho. Mas só quem pode parar esse Brasil é a logística. Só quem pode resolver o problema e dizer, não aguentamos mais, somos nós logísticos, somos caminhoneiros. E aí, Juliana?
Então, essa parte de formação de valor de frete, assim, a gente sempre vai pela cubagem, né? Pela medida, peso, comprimento, valor de nota. A gente transporta bastante produto de valor agregado, então a questão do seguro de carga influencia também. Então, é onde a gente usa esses pontos, né, para estar formando valor. Para a gente que trabalha também ali com o terceirizado, né, com os motoristas terceiros, eu falo que eles também são a nossa base, né? Então, assim, eu tenho ali um leque de carretas, vamos dizer que hoje 50 carretas agregadas e cadastradas com a gente. Então, subiu o pedágio, subiu a questão do combustível, automaticamente eles sobem o frete dele, porque essa questão daquele frete tabela básica lá da NTT, ela não funciona, pelo menos para a gente ali, aquilo ali é uma furada, não se vai se basear naquilo ali que você não vai achar um motorista para você fazer um frete, não tem como. Aquilo ali é piada, para mim é piada. Então, assim, é aquela coisa mesmo. E aí, pessoal, eu tô com a carga lá tô fechando o contrato com a Bahia, quanto que o pessoal tá cobrando, e assim, os nossos contratos hoje, a gente não pode deixar ele muito assim, fixado essa questão de valor, né? Tem que ter aqueles termos, subiu o combustível, a gente tem que rever, subiu o pedágio, a gente tem que rever, porque os motoristas, eles repassam esses valores pra gente, a gente tem que repassar, não tem jeito, né? Uma vez que eu formei ali o valor que eu combinei com o motorista, nunca só um, né? A gente sempre fala que a gente tem que pegar ali um leque de 5, 6, 10 motoristas para ver se realmente é isso, porque tem os motoristas que não estão na casinha, né? Uns cobram muito barato, aí quando você fecha a carga, o cara não quer carregar, ou cobra muito caro, se você for no valor dele, você não vai conseguir fechar o frete. Então, assim, a gente pega ali um tanto de motoristas, né? Confirma a questão do valor, e ali, eu combinei com o motorista, eles estão cobrando a média R$1.000. Aí a empresa decide ali, dentro daqueles 1.000, o que ele quer, o que é ICMS, o que é o GRIS, o que vai ser a questão do nosso lucro, e forma o valor para o cliente, né? Juliana, até o Rafael, vou deixar você falar, Rafael. É uma coisa que eu vi agora recentemente, estava lendo uma matéria sobre os caminhoneiros, a questão do frete. E eu estava observando, né, na matéria, estava dizendo o seguinte, que hoje a maior dificuldade das transportadoras em fazer a formação do valor do frete é justamente por causa desses freteiros autônomos. Porque, às vezes, para pegar o serviço, eles barateiam demais. E aí, quando você vai dar um valor real do seu frete, que é o que realmente vale, né? Porque você vai cobrar seguro de carga, você vai cobrar emissão de nota, você vai cobrar outros impostos que é cobrado para você. E aí, o consumidor final, de repente, não quer pagar aquele preço que seria o justo, né? Então, vocês concordam com essa opinião, realmente? Tipo, um freteiro autônomo, ele quer pegar tudo. Então, ele bota carro particular, ele não cobra seguro, ele quer chegar no local. Né? E a gente vê aí essas gambiarras no meio da estrada. Isso realmente tem atrapalhado muito na hora de vocês fazerem a formação aí de frete? Pode complementar, Rafael. Não, é em cima disso aí mesmo. Eu acho que a empresa, falando em questão de valor de frete, ela tem que entender o que é o serviço dela, entender quais são os custos dela. Foi bem o que o Leonardo falou de fazer essa gestão. Porque às vezes é o que a Juliana falou, você pega o motorista lá isso que você falou também, que eu vou fazer o frete, o cara tá cobrando 1.000, eu vou cobrar 900. Aí chega daqui 3, 4 meses, o cara assim, minha transportadora não dá lucro, não tá rolando, cara, não tá indo. Mas por quê? Você foi baseado no preço que o pessoal tem lá de mercado. Só que às vezes o custo do cara tá lá embaixo dele, o custo operacional dele é bem mais baixo que o seu. Às vezes ele paga menos, ele não paga um seguro, ele é louco, ele não vai na fé mesmo, literalmente. Então, por isso que o cara às vezes consegue fazer. Aí o cara vai nessa e acaba tomando no nariz as transportadoras. Por isso que você elaborar o custo vai muito de você fazer a gestão dentro de casa, né? Você entender quais são os seus custos e ver se você consegue se manter competitivo. Só que aí entra esses caras aí que cobram 50%, frete mais barato, promocional. Frete promocional, já vi isso aí. Não, eu tenho uma experiência... Desculpa. Eu costumo falar, o Rafa, que assim,
os motoristas, eles não são unidos entre si, né? Não tem aquela coisa Não. assim, a gente faz a linha Mogi-Curitiba, vamos colocar ali o Fiorino, que é mais simples para o pessoal entender. E eles têm ali o frete, que a gente já sabe qual é, e eles não são unidos. Assim, se você falar com o motorista, o frete é R$500, se você chorar um pouquinho, o outro baixa para 400. É onde que a gente não consegue ter essa base. Então, quando a gente está formando o frete, que a gente está falando com o operacional, que eu falo que eles também são comercial, porque eles negociam com o motorista, né? Então, eu falo, olha, vamos ali, lógico, pegar o base, vamos dizer que vamos tipo, chutar aí, os R$1.000 um frete Fiorino daqui em Curitiba. E quando a gente realmente fechou o frete, está tudo certo, vai ter o carregamento, lá a gente tem toda a parte de gerenciamento de risco, né? Então, né, o que cobra mais barato, ele pode cobrar mais barato, mas ele tem que ter abono, ele tem que o pagamento do frete tem que ser via Pancard, a NTT tem que estar tudo ok, porque senão não autoriza o contrato. Então, tem todo um sistema de gerenciamento. Só que tem aquelas oportunidades que a gente, como transportador, a gente tem que aproveitar, né? Eu falo, se eles... Eu tenho uma experiência pessoal para contar. Então, assim, o cara tá aqui em São Paulo, ele quer ir embora, passar o final de semana lá em Curitiba. Então, ele fala, Juliano, o frete que é 1.000, fecha comigo, eu faço 500. Então, eu vou fechar com ele, desde que esteja tudo certinho. Só que quem perde é a classe, né? Porque, querendo ou não, vai rebaixando mais ainda o frete, né? Não, isso aí prejudica realmente, Juliana, a classe, né? Porque, assim, você sempre vê um cara falar assim, você tá tirando couro, porque, não sei, tá tirando couro, mas o cara tá sempre fazendo pelo valor. Tá certo, o cara tem que pagar as contas, tudo. Mas se eles fossem mais unidos, chegar e falar assim, cara, não dá. Olha o valor que tá o combustível. Olha o valor que a gente não vai ganhar nada. Então, eu acho que realmente falta essa união, Juliana. E as empresas também, elas têm que tomar cuidado com esse negócio de, sei lá, frete mais barato, né? Porque às vezes você vai pegar o frete mais barato, vai, mas é o que o Diego falou. Aí você vê esse monte de carro, veículo aí cair nos pedaços. Aí pode ser que não chega lá no cliente. Ou chega, eu sempre falo até o pessoal, falo assim, cuidado com o motorista que você vai contratar para levar a sua carga para o seu cliente, cara. Se ele é terceiro na empresa, ou se ele é da empresa que você vai contratar, não sei. Mas eu falo assim, porque ele pode queimar a sua empresa. Você pega um motorista mal educado, um cara que chega, ele não sabe conversar, eu preciso entregar essa carga agora, senão eu vou deixar no chão, sabe? Esses vídeos que a gente vê na internet, aí o cara fala assim, não, vou deixar aqui no chão, então, e você que se vira, aí joga as coisas. Então, sabe, você tem que tomar muito cuidado com esse negócio. É interessante? Lógico, vai reduzir custo, tudo. Mas cuidado com o nível de serviço seu também. Né? Às vezes é aquela máxima, né? O barato pode sair bastante caro. Voltei? Isso. Você disse que tem uma experiência para contar a respeito dessa situação aí dos fretes? Sim, é isso. É porque, na verdade, é uma mudança minha pessoal, né? Eu tô morando agora em Irecê. Até quando a gente se conhecia, eu tava morando em Salvador, quando a gente fez o podcast passado. Eu tava trabalhando numa empresa de materiais solares. Hoje eu trabalho numa eólica, né? Numa fábrica de torres. Então, eu tava me mudando de cidade. Então, eu falo em questão em relação a preço e qualidade do serviço. Tem clientes que eles são mais sensíveis a preços e outros não. Então, você tem que ter cuidado no que você oferece para o cliente para você cobrar o preço certo e o preço justo pelo aquilo que você está oferecendo. Por quê? Eu mesmo, naquele momento, estava interessado num serviço com qualidade. Eu ia trazer as coisas que eu comprei com dificuldade. Eu queria que chegasse, que fosse embalado da melhor forma possível. Eu queria que tivesse um serviço bacana e um preço acessível. Então, eu fechei com uma transportadora para trazer, né, minha mudança para cá, para outra cidade. São 480 quilômetros, né, de Salvador para cá. Então, você vê que é um caminho certamente longo e que poderia ter avarias nas minhas coisas. Então, quando o caminhão chegou aqui, né, inclusive eu não fiz o frete exclusivo, fiz o frete que é o combinado, né, que eles colocam outras cargas. Esperei meus 7 dias, né, porque você espera um pouco mais, paga um pouco mais barato.
e não tem aquela exclusividade de 24, 48 horas para receber. Quando chegou aqui, cara, chegou um motorista, aí é o que a Juliana estava falando, né, dos chamados freteiros, dos carros spot, né, que a transportadora deve sofrer com isso, porque você, às vezes, não garante o nível de serviço de você ter uma frota própria, né, com funcionários próprios, com motoristas padronizados, né, então, assim, quando chegou aqui, foi uma senhora que estava carregando as coisas, com um senhor, que me dava pena da senhora que estava trazendo as minhas coisas para o segundo andar aqui. Você acha que isso não gera uma imagem ruim para a transportadora? Para mim foi horrível. Uma senhora, gente, que não tinha condições, sabe? Ela fortinha e tudo, mas uma pessoa de idade para poder trazer no segundo andar. Que transportadora é essa que coloca uma senhora para ser? Porque para mim, eu entendo de logística, eu sei como funciona. Mas para quem não entende, a Juliana pode certificar isso, eu contratei tal empresa para fazer o transporte. Eu quero um ajudante legal, se possível padronizado, para poder me entregar, entendeu? Com a identificação, porque está vindo na minha casa, eu quero saber quem é a pessoa com identificação. Então, o cliente, ele tem um olhar diferente da gente, né? Eu como cliente. Mas naquele momento, estava preocupado com a qualidade de serviço. E colocar uma senhora daquela para mim fazer a minha entrega, para mim, eu não contrato mais essa transportadora. Entendeu? Porque é um absurdo. Entendeu? São detalhes, né, Leonardo? São detalhes que às vezes o pessoal acha que não tem a menor importância, né? Você falou, chega um profissional uniformizado, identificado. Cara, a imagem que você tem da empresa é outra, da transportadora é outra. Entendeu? E a transportadora, às vezes, nem tem culpa, né, Juliana? Porque, às vezes, você paga o valor correto ao cara do caminhão para ele colocar uma pessoa mesmo para poder carregar, paga certinho, porém, o cara, para economizar, bota a esposa, porque era a esposa dele que estava aqui. Não, é muito complicado. Essa parte, a gente tem a nossa frota, tem mas trabalha muito com terceirizados, muito. Então, assim, a gente já passou por muitas situações, tá, Rafa? Até sinistros, assim, que o cliente não pagou, a transportadora teve que pagar. Teve uma situação de um carregamento que a gente fez e, assim, a gente já tinha carregado 37 vezes com esse motorista. Então, já era um motorista, assim, que já estávamos acostumados, ele fazia essa rota. E aí surgiu um dia qualquer aí, teve um frete, a gente transportou umas placas de construção civil, e, assim, aquela placa usada, só que a base dela era aço. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que ele, em vez de ele não podia, ele mandou o irmão dele ir no lugar dele. E aí, foi o irmão dele, com o caminhão dele, e a gente gerou toda a parte de documentação, CTE, tudo, CIOT, tudo em cima do motorista, que a gente contratou. E aí, o que aconteceu, Rafa? Chegou lá, ele mandou o irmão dele, a carga foi roubada. E aí, como era de alumínio a base do material, aí entra a questão da GR, a questão de subir de limites, enfim, um monte de coisa que o seguro ele tenta não pagar, né? E aí, quando foi apresentar a documentação, o que aconteceu? Não era o motorista que a gente tinha contratado. Enfim, foi uma carga, acho que de R$230 mil, e a transportadora teve que pagar, não tem jeito. Então, assim, acontecendo isso, serviu o quê? Para a gente ligar alguns pontos, né? Então, quem trabalha aí com empresa terceirizada, que é muita transportadora, eu falo que hoje a maioria, vamos dizer, né? E o que acontece? A gente criou assim, vai fazer um carregamento. Quando aconteceu esse sinistro, a gente conversou com o pessoal do seguro, né? O que a gente poderia ter feito para evitar isso? Se eu tivesse mandado uma ordem de coleta na portaria da empresa e chegasse um outro caminhão para carregar e ela não notificasse a gente, automaticamente ela agravaria o risco, a empresa, porque ela tinha os dados do motorista e caminhão que iria carregar e não verificou. Então, a ordem de coleta, hoje a gente tem a parte do rastreador, o motorista tem que ter o rastreador no carro, porque aí você acompanha ali em tempo real. E outras coisas, assim, que a gente tentou fechar ali, cria o grupo, tem a questão do WhatsApp em tempo real também, que ajuda bastante. Então, foto, vídeo, enfim, para poder minimizar esse risco que quem trabalha com terceiro corre. Bacana. Na verdade, essa questão do terceirizado, inclusive, trazendo as experiências práticas também, na cervejaria, a gente fechava um número de volume, né, mensal que a gente sabia que ia entregar e, claro, o foco da cervejaria, essa questão de terceirizar ou não o transporte, é tudo a questão do foco do seu negócio principal, né? O negócio da transportadora é transportar, é fazer o transporte.
O negócio de uma cervejaria, por exemplo, na Jobim, é fabricar e vender cerveja. Então, o que é que acontece? A gente tinha aquele volume que era acordado do comercial e a gente dizia, olha, 150, sei lá, caminhões serão chamada frota fixa, que a gente vai contratar, vai pagar até mesmo se ele ficar parado. E aí você vai e cobra do comercial aquele volume, porque frota fixa parada é um custo que a gente está pagando por um caminhão parado. E a gente usava os spots ou os preteiros para entregar nos autosserviços ou naquele volume que ultrapassasse o acordado comercial. Então, todo esse dimensionamento de frotas, né, no caso de empresas que vão fazer distribuição, ele precisa ser feito. Qual o nível de serviço que você quer prestar para o seu cliente? Será que você não pode usar o spot ou o friteiro para atender aquele volume que é sazonal, que fugiu daquela faixa e prestar um nível de serviço melhor, né? Você vai contratar uma transportadora. Mas se você vai contratar uma transportadora também, você precisa fazer auditorias nessa transportadora, de documentação, né? Chamava de gestão de transportadoras. Você vai lá, olha a questão de contrato de trabalho de funcionários, faz toda uma auditoria no seu transportador, porque ele vai estar prestando serviço para você. Então, se der alguma coisa errada lá, gera um impacto para a empresa principal, inclusive processos trabalhistas, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, com relação a essa parte de transporte. Eu estou trazendo para vocês o lado da transportadora, como eu já fui transportadora, mas também um lado de empresas que contratam transportadoras e que precisam gerenciar essas transportadoras. Não sei se me fiz claro para vocês. Não, tá. Eu concordo plenamente, porque algumas empresas elas acham que é que a gente estava falando dos e-mails lá dentro das empresas, né? Contratei o terceiro e não tô nem aí. Qualquer coisa, o problema é dele. E é uma visão totalmente equivocada em relação a terceirizar o trabalho. Não é porque você terceirizou que você não tem que estar de olho, que você tem que estar focado ali na empresa, porque ela vai estar levando o seu patrimônio ali. Não só patrimônio físico ali, que é seu produto e tal, mas o seu nome, a sua marca. Então tem que tomar bastante cuidado. Foi como o exemplo que você usou, né, Leonardo? Você chega, tem uma senhora que está fazendo isso aí, qual é a visão que você tem da empresa? Pô, os caras estão pegando... Não tem coração, não tem sensibilidade. Mais ou menos isso, né? E senhora, eu tô sendo bonzinho, viu, Rafael? Tô falando senhora aqui porque não quero chegar a impactar tanto, tá? Senhora, ela era uns 20 anos atrás. Né? Gente, mas duas coisas que eu tenho pena, tá, assim, na vida. É criança trabalhando, né? E idoso. Eu acho que criança é para brincar, é para estar no colégio. E idoso é para estar descansando, para estar, né, curtindo a vida, já trabalhou. Então, assim, duas coisas que eu tenho pena na vida é criança e idoso. Quando vem a idosa fazer minha entrega, pô, aí você toca no coração do cliente, que é o meu, no caso. Então, esses cuidados a gente precisa ter. É complicado, hein, ô Leonardo? A questão do transporte envolve muita coisa, são muitos detalhes. A gente às vezes fica, quando vai montar um frete, vai contratar uma transportadora ou terceirizar o serviço, é muita responsabilidade. Tem hora que a gente acha assim, não, vou chamar os meus funcionários da casa, porque é mais fácil, eu tenho aqui todo o controle, eu sei quem são os meus motoristas, eu sei quais são os meus veículos, eu sei da procedência dos meus veículos, eu sei da procedência do meu serviço. Então, quando você faz a contratação de um serviço terceirizado, agregado ali, então, ou seja, você acaba também trazendo para você outras responsabilidades, né? Porque no final de contas o cliente não vai querer saber se você terceirizou o serviço. Ele te deu o serviço. Olha, Leonardo, o serviço é seu. Eu quero que dia tal você me entregue o meu produto. Aí você vai olhar dentro de casa, vai olhar externamente, vai falar, olha, para esse serviço eu vou contratar um agregado. Mas aí você olha, poxa, contratei um agregado. E aí começa a sua preocupação, porque ele tem que manter o mesmo padrão que a sua empresa entrega com seus funcionários, entendeu? Então, realmente, a parte de transporte, ela é delicada, né? Quando eu não trabalhava na área de transporte, eu falava assim, gente, eu queria entender qual é a dificuldade do pessoal de transporte. É só pegar o material do ponto A e levar para o ponto B.
Eu não consigo entender porque eu estou pedindo uma carga, um material, eu vou lá na internet, né? Vamos falar para o pessoal aí que gosta de comprar as coisas pela internet e que acaba de fechar o pedido, já começa a clicar no botão de atualizar, para ver se chega mais rápido, né? Aí a pessoa fez a compra lá, gente, não é possível, o cara lá da transportadora não recebeu esse material ainda. Meu pai do céu, até agora não colocou nesse caminhão para poder seguir viagem, sabe? É uma preocupação, porque a gente está do outro lado, a gente acha assim, cara, eu fiz a compra, é só o cara pegar o material, botar no caminhão e me entregar esse negócio, sabe? Mas você que está ali como gestor de transporte, você sabe que não é bem isso, né? Você tem que verificar o melhor transporte, tem que verificar a rota, né? Você tem que fazer várias análises em relação a isso. E aí, Leonardo, a gente mudando aqui de um polo para outro, tem uma última pergunta que eu achei interessante, que aí já envolve mais a gente, né? A questão de armazenagem também. Que o seu seguidor falou assim: qual o período ideal para realizar inventários cíclicos? Aí você deu ali uma pincelada, deixou o pessoal meio que curioso. Aí falou: olha, eu vou responder lá no podcast. Então, fica Claro. Qual o período ideal para fazer esses períodos de inventário cíclico? Tá. Primeira coisa, por que se faz o inventário? Tá? O inventário é a grande prova de que os processos estão sendo bem feitos. Porque quando você não tem diferença de estoque, ou a diferença de estoque dentro do controle, é porque você está expedindo bem, você está fazendo uma boa conferência, você está fazendo uma boa emissão de nota fiscal. Então, o inventário é a grande prova de fogo da logística. Eu sempre digo isso. É o teste para o gestor de logística, para saber se os processos estão andando conforme os padrões. Porque aí o resultado vem na acuracidade do inventário, né? Que é aquele indicadorzinho de quantidade de itens ok, dividido pela quantidade total de itens, né? Multiplicado por 100, que vai dar em percentual. Então, você vai ter a acuracidade do estoque. Quanto ao inventário cíclico, hoje, por que se faz o inventário cíclico hoje? Muitas empresas adotam o cíclico ao invés do geral, por conta principalmente de custo. Você parar uma operação inteira no final de semana, por exemplo, para fazer o inventário, você gera hora extra, você gera custo com alimentação, transporte. Então, as empresas elas querem reduzir custo, né, e continuar o controle dos seus estoques. Então, elas optam pelo inventário cíclico. Aí vem a pergunta: qual o período para se fazer esses inventários cíclicos? Depende. Existe uma coisa em estoque que é a chamada curva ABC, tá? Que são os itens classe A, classe B e classe C. Como é que eu classifico esses itens? Classe A são os itens que têm um maior valor agregado. Geralmente se faz através do custo. Qual é o valor do produto em estoque? Por exemplo, meus itens acima de R$20 mil vão ser itens classe A, de custo, né? Abaixo de 15 mil vai ser classe B. E abaixo de 10 vai ser classe C. Vamos supor que eu defina a minha classificação ABC dessa forma. E aí pode ser com base tanto no valor de custo quanto no volume de venda, tá, Diego, Rafael e Juliano? Eu posso dizer, não, eu vou definir minha curva ABC pela minha quantidade que eu faço a expedição da venda. Então, enfim, o critério você vai definir. Então, os itens classe A, né, a depender da empresa, ele tem que ser contado, porque ele não pode faltar, que são itens, né, caros, porém, você não precisa contar com tanta frequência, porque às vezes é um item que sai em pouca quantidade, apesar dele ter um custo alto. Então, o período de realização de inventário cíclico para cada classe de item vai depender da sua importância. Poxa, o que é mais importante para mim? Os itens classe C, classe B ou classe A? Né? Então, assim, eu mesmo, na empresa, a gente faz a contagem A, B e C mensal, tá? A gente conta cerca de 14 a 15 itens por dia, e no final do mês a gente conta todo o nosso estoque, né, de forma cíclica, e faz as análises para poder fazer o indicador de acuracidade. Então, assim, a definição é qual o período ideal. Não tem receita de bolo. É que nem a gente fez lá no nosso podcast. Não vou dizer, de mês em mês você tem que contar. Não, você pode definir. No janeiro, fevereiro e março eu vou contar os itens classe A. Ou janeiro e fevereiro eu vou contar a classe A. Ou como eu definir. Se der para contar, tiver uma equipe que você puder contar todo o estoque dentro do mês, né, é ideal, porque quanto menor o período que você conta, você faz a conciliação do seu estoque,
melhor para você corrigir e menor a chance de você gerar uma ruptura, que é uma falta do produto para o seu cliente. Né? Então, assim, respondendo a pergunta, não tem receita de bolo. Defina a sua curva ABC, defina o que é prioritário para os seus clientes e garanta que você está controlando no período que você desejar fazer. Agora, isso tem que ser definido estrategicamente para que o produto não falte. O produto não pode faltar. Esse é o segredo. Eu aconselho você fazer de todos os itens mensalmente. Se vocês querem que eu deixe aqui uma dica de como eu gosto de trabalhar. Mas você pode contar de 2 em 2 um item, de um em outro, aí cada empresa que vai definir o critério. Pô, show de bola, show de bola. Eu gosto muito dessa parte de armazenagem, né? É uma área que eu trabalhei durante anos e, assim, eu vejo muitos memes na página O Mundo da Logística, né? Onde que ele coloca assim, gente, acabei de fazer a contagem de estoque, já deu erro de novo? Acabei de fazer, olha, saí agora lá do inventário, poxa, estava marcando 2 itens, aí o próximo que volta, não, mas eu contei 3. Então, assim, é muito complicado essa parte de contagem de estoque, né? Mas, assim, eu acho muito interessante manter esse controle, né? Sempre ali apurado, porque, assim, acaba que no final, né, de tudo, a empresa ela tem que prestar contas disso, né? Das perdas, daquilo que saiu, do que não saiu, do que entrou. Então, o profissional mantendo esse controle acirrado, apurado constantemente, ele evita, né, várias perdas no final do mês, ou no final de um determinado período. Leonardo, eu gosto muito de acompanhar também a sua página lá, Gestão Gente Logística, né? Porque você toda hora abre uma caixinha de perguntas, abre ali condições para os seus seguidores também colocar as perguntas, participar, né? Eu vejo que você hoje também trabalha com transporte com material eólico, né? Com pá eólica, e deve ser um desafio enorme, né? Assim, é uma coisa que, se um dia eu tiver a oportunidade de ir na Bahia, conhecer lá a sua operação e ver isso, olha, eu ficarei muito encantado, tá, de receber essa oportunidade. Então, Leonardo, a gente está chegando aqui no final desse nosso podcast e eu queria que você deixasse aqui para todos os nossos seguidores também os seus meios de contato, para que eles possam te procurar, né, seguir lá as suas páginas e também trocar mais informações com você. Fica à vontade. @gestão, gente, logística. Por quê? Porque a gente precisa cuidar de gente e fazer logística. Então, novamente, @gestão, gente, logística. Pode deixar a sua dúvida, a sua sugestão, a sua contribuição. Vou estar sempre disponível para disseminar conhecimento. Acho que o bacana da vida é isso, né? Então, eu faço isso aqui com muito gosto, de dividir, poder aprender um pouquinho. Poxa, quanta coisa a Juliana não trouxe para a gente, que já agrega valor. Quanta coisa o Rafael já trouxe, o Diego já trouxe. Então, a vida da gente ela é feita de troca de experiências, desse bate-papo. E agradecer aí a Juliana também, que veio aí participar com a gente desse podcast diferente, né? Com a participação de um convidado muito bacana, viu? Juliana, olha, eu estou feliz porque você veio aqui no nosso podcast, abrilhantou, né? Deu aí um show de logística para os nossos seguidores também. E eu queria que você deixasse aí os seus meios de contato, suas redes sociais, para que os nossos seguidores também pudessem te seguir, porque eu vejo que você também coloca bastante conteúdo lá na sua página, no Instagram. Então, assim, fica à vontade, deixe seus meios de contato e quero realmente, de coração, agradecer pela oportunidade aí de você ter participado do nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade, né, de ter trocado essas experiências com vocês. Para mim é muito bom, igual eu falei, já me ajudou muito, ainda continua me ajudando. O meu Instagram, eu não uso ele para postagem de conteúdos de logística, é muito difícil, é mais ali nos meus stories, né, que eu tento ali publicar um pouquinho da nossa rotina diária, então vamos me acompanhar por ali, que é o juliana.logística, né, e meu WhatsApp está lá na minha página também do Instagram, quem quiser chamar, fica à vontade, e qualquer dúvida que tiver, qualquer coisa que quiser conversar, pode me chamar tanto no WhatsApp quanto ali no Instagram, no direct.
Pô, legal demais. Foi bem o que o Diego falou lá no início, né? Foi diferente, mas eu não tinha dúvida que vocês iriam trazer conteúdo top, cara. E eu, assim, eu gosto de que o pessoal vem que tá no dia a dia ali, porque eles trazem a realidade que vive, né? Não é aquele negócio, que a gente almeja alcançar. Não, é o que tá acontecendo. Então, é desse jeito que você tem que fazer. Então, eu queria agradecer muito o Leonardo, a Juliana, que tá sempre interagindo lá. Obrigado de ter disponibilizado esse tempinho pra gente aí. Pode continuar trocando ideia lá. O Logicast está sempre de portas abertas. Eu sempre falo, o pessoal que participou aqui, o Logicast está sempre de portas abertas para a gente continuar conversando, trocando ideia e trazendo conteúdo, tá, pessoal? Muito obrigado aí, Leonardo, Juliana. Vamos que vamos. Não, Diegão, obrigado aí, velho, de mais uma participação aí. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Obrigado a vocês. Tchau, tchau.